Ai, Jeane, eu queria fazer a residência, mas não sei por onde começar. Eu tô fazendo preparatório. Sério? Sério, muito bom, por sinal. E aí? E aí, que meu mentor não sai do meu pé. Bora, Igor, vamos pra entrevista? Então vamos lá? Pode falar, enfermeiro! Você conhece a Saúde Livre? Somos uma clínica especializada em vacinação. Aqui nós atendemos todas as idades, de crianças até idosos. Além de vacinação, temos outros serviços como aplicação de injetáveis, tratamento de feridas e curativos, scanners de bioimpedância e furo humanizado para crianças e adultos. Tudo isso em um ambiente seguro e confortável, localizado na Avenida Santos Dumont, número 76. Venha para a Saúde Livre. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jeane Gomes. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar, com um convidado super interessante, não é, Jeane? Oh, super. Então, antes de falar quem é, que eu acho que vocês já devem ter visto o spoiler nas nossas redes, a gente vai apresentar ele para vocês. Ele que é enfermeiro. Ele é residente em área multiprofissional na especialidade de saúde da família. Mestrando em cuidados paliativos no programa de mestrado associado à residência. Também é mentor de estudos e professor de legislação do SUS e saúde pública para residências e concursos públicos. Autor do livro Vademecum SUS para concursos e residências. De quem estamos falando? Eu dou um doce a você se você adivinhar. Vamos lá? Dan, 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 dan. Igor Almeida! Seja muito bem-vindo, Igor! Obrigado, Prazer receber menina. você aqui no nosso espaço, que é nosso, e que apesar de ser Pode Falar Enfermeiro, é um espaço para enfermeiros, técnicos de enfermagem e para todas as pessoas. Toda a categoria de saúde que se Isso. interesse, né, pelo tema, pela enfermagem, que a gente permeia por vários caminhos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigado, Jeane. Obrigado, Milka. É um prazer estar aqui. Uma honra, na verdade, né? Estar nesse espaço de referência aqui, nacional, posso dizer, né? Voltado para principalmente o público da enfermagem, né? Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra. E aproveitar aqui, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Não acredito, gente! Eu vi que vocês estavam no CBCenf, né? A Sim, Milka sim, sim. passou lá no nosso stand pra gente fazer uma entrevista e eu guardei pra vocês uma caneta do Enari Gabaritado, um azul e uma verde, pra combinar com o look e, claro, pra presentear vocês. Aí vocês escolhem qual cor eu vocês quero querem. Verde? Eu sabia que ela escolheu o verde, eu não sei porquê. assinarem cheques, contratos que vocês quiserem aí. Gente, eu vou assinar o meu primeiro cheque de R$1 milhão com esta caneta. Documentos importantes, obrigada. Eu vou confessar, eu tenho uma caneta que eu guardo pra algum momento importante da minha vida. Talvez um concurso que eu já... Agora você vai usar essa. Uma residência, um Agora concurso que você vai vocês usar passem, né? Agora, né? Eita, vai ser para Caneta assinar a especializada. residência. Apoio. Residência. Então, Igor, muito obrigada pelo mimo. Obrigada, Que viu? nós sempre Gratidão. recebe esse mimo. A gente vai começar fazendo aquela pergunta padrão pra você. Por que a enfermagem? Como foi que começou a tua trajetória pra chegar nessa categoria tão especial pra gente? Então, né, a enfermagem, ela nunca foi um sonho pra mim. A enfermagem, ela aconteceu. Na verdade, desde muito cedo, desde a minha infância, eu iniciei nas artes, né? Eu comecei teatro e meu sonho desde o início foi ser artista, né? Eu sou de São Paulo e aí a minha família é de Alagoas. Quando a gente se mudou pra Alagoas, infelizmente não é um local, o Nordeste como um todo, né? Não é um local em que a gente tem tanta ênfase como a grande metrópole nacional que é São Paulo, né? Então, eu cresci no teatro, mas a partir do momento que eu me mudei com a minha família para Alagoas, continuei fazendo teatro, mas eu vi que, colocando os pés no chão, né, minha mãe até falou assim, olha, né, precisa ganhar dinheiro, né, vamos acordar pra vida. E aí, pensei um pouquinho sobre o que funcionava pra mim, né, o que é viável. Infelizmente, no Brasil, viver da arte é muito complicado. Então, eu me apeguei ao que funcionava pra mim. Na época do ensino médio, eu vim finalizar o ensino médio em Alagoas, ocorreu de me mudar, né, finalizar o ensino médio em Alagoas, e a matéria que eu gostava muito era biologia. E dentre as áreas da saúde, a que eu passei mais a me identificar, a pesquisar um pouquinho, foi a enfermagem, né? E aí decidi seguir carreira e pra mim foi literalmente um encontro de vidas. A enfermagem não foi meu sonho, mas se tornou meu sonho. Eu não sonhava com ela, mas passei a sonhar. Então foi uma realização que acabou acontecendo e pra mim funcionou muito bem. E hoje eu sou muito feliz e realizado na profissão.
Acho até que a questão do teatro veio bem a calhar aí. Você fez uma junção perfeita, né? Porque Exato. usa todo esse seu talento artístico junto com a enfermagem. E isso que é uma arte de cuidar. Isso é perfeito. Foi o Que a casamento gente massa. acompanha, eu realmente acompanho nas redes sociais e muito... nesse período que houve o evento aqui em Recife, né, da CBCinf, foi quando eu acompanhei mais ainda, porque eu via nos stories de outras pessoas que fazem o preparatório para a residência. E foi quando me atraiu a questão do marketing, né, a questão da sua forma de falar sobre os assuntos, da sua mentoria. Então, para mim, foi muito interessante. Eu me identifico um pouco com as artes. Eu sempre, quando fazia, inclusive, teste vocacional no ensino médio, eu caía para artes plásticas. Só que aí, na mesma situação, né? Não, tem que fazer um curso que vai lhe dar uma rentabilidade, uma coisa segura. E eu gostava de biologia e fui para enfermagem. Então, eu me identifiquei um pouco na sua história. Mas ainda voltando um pouquinho na sua trajetória, faz quanto tempo que você está em Recife? Você fez a faculdade em Alagoas. Alagoas. Então, eu nasci e me criei em São Paulo. Eu fui pra Alagoas, acho que 2014 para 2015. A minha mãe é de Alagoas, foi pra São Paulo pra fazer faculdade, estudar, porque há um tempinho atrás, né, no tempo jurássico, não se tinha muitas faculdades. Hoje a gente vê uma faculdade em cada esquina, né? Mas antigamente no interior não se tinha. Então ela foi pra São Paulo pra ter oportunidades e sempre quis voltar. Terminar de criar a família e ter uma vida mais calma e tranquila no interior, né? Que eu morava em Arapiraca, Alagoas. E aí voltei junto com ela. Sério? Olha, meu pai Várias coincidências hoje. É verdade. Não é por acaso. Artista, Arapiraca. Olha. E é sobre, né? Então eu voltei. E aí eu vim. Foi de 2014 para 2015. Ou foi de 2015 para 2016. Enfim, não sei. Foi mais ou menos nessa época. E aí finalizei meu ensino médio lá. Fiz a faculdade. E vim para Recife para fazer residência, né? Em Recife a gente tem um polo muito grande. Referência nacional e no Nordeste. Sobre residência em área multiprofissional. Então eu preferi sair da minha casa, que eu digo, né? Que é Alagoas, para fazer residência aqui em Recife. Porque os programas e principalmente a saúde, o sistema de saúde aqui funciona muito bem. Graças a Deus a gente tem uma gestão que se preocupa muito com saúde pública. Não é todo gestor que se preocupe, né? Isso sem falar de viés político. Mas Recife é a referência nacional. Tem muitos programas de saúde pública em implementação no SUS, por exemplo, que nasceram aqui em Recife, né? E aí pra mim sempre foi um objetivo. Se for pra me qualificar, que eu viesse me qualificar em um local que fosse referência, que pudesse me trazer uma bagagem interessante. É por isso que eu escolhi Recife. Tenho muita honra aqui em poder estar finalmente me especializando aqui nessa área. Que bom. Recife é uma referência, depois de São Paulo, é o segundo maior polo médico do país. Então, realmente, você procurou, né, o local certo. Aqui, estando no Nordeste, né, aproveitou essa questão. Mas eu queria saber também com relação a como você escolheu sua especialização. Assim como a enfermagem, você foi levado e depois se apaixonou por saúde da família? Ou você já saiu da faculdade querendo mesmo, sabendo o que ia se especializar? Conta um pouquinho essa parte pra gente. Então, no início da graduação, eu curtia muito a área de saúde mental. Então, no começo, calouro, eu tinha certeza que eu ia pra saúde mental. No meio da graduação, eu descobri que na saúde mental eu só ia como paciente mesmo, né? Paciente psiquiátrico. Poxa! E aí, a prática me ajudou bastante a me encontrar na saúde da família. Nunca me identifiquei com o sistema hospitalar, né? A atenção primária, para nós que somos enfermeiros, a gente tem muita autonomia, no que a galera chama de postinho, né? As unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família, a gente tem muita autonomia. É muita carga profissional, mas temos muita autonomia, né? E aí, por meio da prática, foi onde eu me encontrei e literalmente me apaixonei. E aí foi em torno da metade da graduação para o final, que é quando a gente inicia as práticas, começa a ir para o campo, que literalmente na minha primeira vivência na atenção primária foi quando eu me apaixonei pela saúde da família. A partir dali que eu tive essa vivência, eu realmente decidi que aquilo seria a minha realização pessoal. Hoje eu faço a residência de saúde da família. A gente pode falar mais pra frente, mas eu não pretendo seguir na assistência, meu foco é ir pra docência, mas a residência de saúde da família é uma realização pessoal. Não é nem o Igor que quer ser enfermeiro de postinho. Hoje o Igor é enfermeiro de postinho, mas é sobre uma realização pessoal. Na vida profissional acaba sendo outras coisas, mas eu sempre coloco um ênfase que Deus só nos dá uma vida, então que a gente possa aproveitar dessa única vida que Deus nos dá. Então, ter escolhido saúde da família é basicamente um ponto que eu penso de que eu não poderia morrer sem ter
realizado um sonho. Eu acho que isso serve pra todo mundo, né? Pra vocês, pra quem tá em casa assistindo, que a gente não possa partir desse mundo sem poder concretizar todos os nossos sonhos. Então, pense em fazer uma outra residência, mas eu não poderia ir pra uma próxima ou seguir outro ponto de carreira sem realizar esse ponto que é a saúde da família, que pra mim é, tipo, é onde eu me sinto mais feliz, onde eu tenho mais prazer em poder trabalhar, que eu acho que é fundamental. E aí, com a docência, vem agregar, né? Total. Porque na docência, no postinho, a saúde da família, ela traz um leque de situações que a gente agrega aí dentro da docência. É a base do nosso sistema, né? A base. Exatamente. E aí, partindo pro lado das coincidências, minha pós que eu tenho é Estratégia Saúde da Família. Estamos em família aqui, eu tô sentindo. Sentindo um clima. Um date aqui, Assim, né? um trisal. Vamos lá. E aí, quando eu estava na faculdade, a minha ideia eram duas situações. Ou saúde mental, que é uma outra grande paixão, ou saúde da família. Daí, assim, eu disse, vou fazer logo após. Aí fui para pós, fiz a pós, agora vou para residência, né? Eu fico até muito feliz que eu pontuo, ontem eu postei uns stories falando sobre a minha prática em saúde da família, e que bom que existem profissionais para todas as áreas, porque eu, por exemplo, uma emergência, não me coloque numa emergência, porque senão eu vou Vai surtar. Vou estar surtado, vou estar na emergência, eu vou ser paciente também. Então, assim, e tem gente que não suporta postinho, né? Então, assim, pra mim, meu Deus do céu, me coloque no postinho que eu vou estar realizado, uma criança cheia de guloseimas, e na emergência eu vou estar assim, ó, né, um pato mesmo. É que bom que existem profissionais, né? Tem a galera que ama a emergência, a galera que ama a atenção primária, e que bom que em todos os níveis de atenção a gente tem profissionais que se adequem a isso. E a enfermagem tem esse leque, né, de possibilidades. A gente só tem que olhar e dizer, não, é essa aqui, então vamos Isso. Exato. E eu costumo falar isso pros meus alunos, porque assim, o pessoal fica, poxa, eu fazer auxiliar de necropsia, e o pessoal, como assim você gosta de trabalhar com isso? Eu fico, gente, graças a Deus que existem pessoas como que ela. gostam, isso. Porque quem iria cuidar do nosso ente querido que partiu se todo mundo não gostasse dessa área, né? Exato. Que é uma área que, querendo ou não, precisa de humanização. São pessoas que tiveram histórias e tem, né, a humanização ali tendo uma base, né? A gente precisa cuidar desses pacientes com cuidado, né? Afinal, não é porque ele se foi que ele não precisa de cuidado. E a família também. E entra até, desculpa atrapalhar, entra até naquele ponto do que eu falei, né, de só ter uma vida. Então, se for pra gente trabalhar, que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta também, né? Sendo bem sincero, né, trabalho é cansativo. A gente gosta de trabalhar? Não, a gente trabalha porque a gente precisa, mas que também a gente trabalha em uma coisa que nos dê prazer, para que a gente possa estar cansado, né, mas também seja cansado de algo que a gente gosta. Porque tudo que envolve trabalho, a etimologia da palavra trabalho já não é associada a uma coisa, né, muito incrível, satisfatória. Né? Satisfatória é você viajar, ir pra praia, curtir, né, enfim. Então, que a gente possa trabalhar com o que nos dê prazer. Eu acho que é o início de tudo, né? É o foco, até para que você seja um excelente profissional, né? Exato. Milka falou que fala para os alunos essa coisa de que bom que tem essa pessoa, mas eu sempre também trago. Vá buscar aquilo que te dê satisfação. Exato. Que te faça os olhos brilharem. Porque não adianta você estar na enfermagem, que tem esse leque de possibilidades. E frustrado. Frustrado. Tô aqui nesse plantão. Ai, não aguento e tal. Gente, vai fazer o que ama. Fica pior ainda, né? E assim, como a gente falou, né, esse leque de possibilidades. Não gosto de paciente, acompanhante. Tem como você trabalhar sem ver paciente. Vamos trabalhar no CME? É só instrumental, tô ali, no expurgo, E tem gente que odeia. E tem gente que ama. Odeia, tem gente que vai e diz, que paz. Meu Deus, eu tô aqui com a minha colega de trabalho, ouvindo uma musiquinha, fazendo meu trabalho aqui, tudo certo. O máximo que pode acontecer é eu perder uma pinça, instrumental, que aí é já outra coisa. Mas, voltando, né, Igor, para essa questão da estratégia de saúde da família, queria saber de você porque assim, para você ingressar no mercado de trabalho, na área de estratégia de saúde da família, só através de concurso público. Se você tiver um contato no interior, tudo bem. Existem aquelas pessoas que têm o famoso QI. Aquele segredinho político que a gente sabe que existe, infelizmente, né? Indique, aí você realmente ingressa mas nas capitais, nas grandes referências, você só entra por meio de concurso. Aí eu queria saber de você, se essa área para preparatório de concurso iniciou quando você decidiu estratégia de saúde da família, ou você já tinha essa consciência
de que queria ser um mentor, conta essa parte também da mentoria pra gente. Pronto, perfeito. O meu trabalho, direcionando nesse ponto de aprovação, foi por coincidência. Sempre fui muito curioso, sempre curti muito estudar, sempre tive muito prazer com isso. E aí, no meio da graduação, eu já iniciei a graduação sabendo sobre residência e querendo residência, só mudou a especialidade. E aí, no meio da graduação, a partir do 5º período, eu iniciei as provas de residência, né, fazendo como treineiro. E aí, recebi a minha primeira aprovação do 5º para o 6º período, né, não pude aceitar a aprovação porque era acadêmico ainda. E aí, eu já tinha um Instagram que eu falava sobre a minha vida acadêmica, sabe? Nada. Mostrar a minha rotina e afim, sabe? Só mexer linguiça. E aí, quando eu fui aprovado, eu passei a falar sobre aprovação e as pessoas começaram a se interessar. Principalmente porque um acadêmico ser aprovado na residência no 5º período, como é que faz? Como é que funciona? E aí, eu passei a falar sobre estratégia de estudo. Eu sempre fui muito curioso e autodidata. Então, sempre curti sobre entender a neurociência, como que funciona o processo de aprendizado. Sempre, nunca curti muito videoaula, sabe? Preferia eu fazer os meus próprios materiais, buscar a melhor metodologia de estudos. E aí, a partir do momento que eu passei a falar sobre isso, foi até o meu namorado que me incentivou. Ele falou, olha, tu tá ajudando a galera, tu passa muito tempo fazendo post, produzindo, ajudando, e tu sabe que você podia trabalhar com isso, né? Então eu pensava, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, né? Eu tava lá, passava horas fazendo post de graça. Sendo bem sincero, assim, não tinha passado pela minha cabeça. E eu já empreendia, porque na faculdade eu vendia doce, né? Eu vendia na faculdade, vendia no ônibus, vendia na lá em Arapiraca tem um Bosque das Arapiracas, aí eu vendia lá no Bosque. Então eu empreendia por um lado, mas a parte da enfermagem não... aliás, né? A enfermagem não. A parte do direcionamento não tinha me passado esse viés. Aí ele falou sobre isso, né? Ele viu o quanto eu me dedicava e falou, ó, vamos investir nisso? Eu, verdade. E aí, ele inclusive foi o meu primeiro incentivador, porque ele me ajudou a comprar meu primeiro curso de marketing digital, e aí foi quando eu comecei a estudar e pensei, meu Deus, eu realmente posso trabalhar por meio disso. E aí foi quando eu passei a entender de que, por meio dessas provas sociais, da minha aprovação, e pelas minhas metodologias de estudo, e pela esse poder orientar as pessoas, eu realmente vi que eu poderia rentabilizar e empreender dentro desse ramo da orientação para o estudo. E foi até um ponto que uma certa vez na residência eu falei sobre isso, né? Que eu não estaria na residência se não fosse o meu trabalho no digital, né? Porque a minha primeira prova de residência eu consegui pagar com o dinheiro dos doces. E aí depois eu passei a empreender com o digital, e aí, obviamente, acabou sendo melhor do que vender doce. Eu tava em casa, né? Não precisava estar saindo, fazer doce. Virar à noite. Hoje eu só faço doce por prazer pra minha família, né? Minha mãe que gosta de abusar e pedir. E aí, enfim. E aí, depois desse momento que eu troquei esse ramo do empreendimento, da parte de fazer doce de confeiteiro, né, por aí afora, para o empreendimento digital, esse passou a ser meu principal meio de trabalho, né? Eu ajudava em casa, limpava a casa, cuidava do meu irmão, então era um trabalho que acabava sendo viável, porque eu estava em casa e podia ajudar pessoas do Brasil todinho e acabar tendo uma renda ok, e que, como eu falei inicialmente agora, né, foi o que me permitiu fazer residência. Um exemplo, a prova aqui de Pernambuco é uma das provas mais caras que a gente tem, né? E eu não me enquadrava no tópico de isenção, então para pagar a prova, para pagar a vinda, a viagem para cá, para pagar a estadia e tudo mais, foi um gasto... Foi oneroso, né? Não tinha ninguém aqui em Recife. Não tinha ninguém aqui em Recife. Então, assim, não tinha rede de apoio nenhuma. Mas eu sempre fui muito curioso. Então, eu ia, sabe? Ia, me jogava e tá tudo certo, a vida é só uma. Eu gosto de me enfiar. Vamos tentar. Eu até digo para os meus alunos, né? Que, assim, a gente não é árvore. Não somos árvores para ter raiz. Então, assim, gente, o Brasil é tão lindo, tão maravilhoso, até brinco que eu sou cigano, né, de São Paulo pra Alagoas, pra Recife, sei lá onde eu vou estar amanhã, e acho que a vida é sobre isso. Tem algumas pessoas que se prendem, tá tudo bem, mas eu queria poder vivenciar. E aí, só finalizando a fala, foi justamente isso, né, o que me permitiu fazer a residência foi o meu trabalho no digital, que foi o que me trouxe uma renda viável pra poder fazer esse tipo de investimento, e graças a Deus, hoje é um trabalho que eu tenho muito prazer, que me ajuda demais e ajuda outras pessoas também. Então, assim, eu sou muito realizado, e graças a Deus, os meus alunos, eles carinhosamente me chamam de pai presente. Eu adotei esse título e chamo eles de filho, né? A gente brinca. E é uma coisa, assim, surreal, sabe? Hoje eu me sinto muito realizado, me sinto muito feliz fazendo isso, tendo os meus alunos, meus filhos, né? Trabalhando com esse ponto de orientação, direcionamento e a docência, né? Que pra mim é uma coisa, assim, um pilar da minha vida. Me dá muito prazer e me dá muita felicidade também. Olha, acho que nós estamos de frente de um convidado cheio de afinidades conosco, porque eu também já fui doceira. Tá vendo? Eu tô dizendo. Nada é por coincidência. Fiz curso, passei uma
uma época vendendo bolo, virava à noite, fazia brigadeiro, kit fest, parará. E olha, paguei Tudo muita a ver com a coisa, gente. paguei muita coisa com o dinheiro desses doces. E eu vi que você postou. É um trabalho muito, esses muito dias. justo, né? Muito justo. E é gostoso de fazer. E de comer também, né? Que a gente faz e come. Não, meus filhos não eram quem adoravam. Tem uma sobrinha aí toda sobrinha, tachinho, vai lá, mas... Pois olha, é. Tá vendo? E assim, então, a gente já percebe, são tantas coisas pra comentar que eu fico até perdendo meu TDAH, assim, no que eu vou até perguntar. Mas assim, acompanhando, né, eu percebo que você já era uma joia que precisava ser lapidada, ou seja, você já tinha todo o potencial de mentor e não sabia, alguém teve que dar aquele empurrãozinho, tinha todo o potencial para o marketing, porque assim, por mais que você faça curso, a gente nasce com a vocação. Você percebe que tem coisas que não dá para ensinar no curso. Tem coisas que você já vem de dentro, a sua criatividade, a gente percebe até o físico, né? O cabelo vermelho é muito estratégico. É natural, tá? É natural? Isso aqui é porque tá com efeito aqui, mas Sim, eu sou ruivo natural, não com sei se vocês certeza. sabem. Você também é ruiva natural, né? Sim, Né? aqui é só charme. efeito, é só efeito. É porque eu gosto de fazer esse efeito Por ruiva também, acho que não. Todos ruivos aqui. Exatamente. Mas eu vejo que é muito estratégico, porque se você fala, olha, eu faço um preparatório com quem? Com uma pessoa que ele é ruivo, só tem você. Então, é uma coisa, já tem o seu bonequinho, é o marketing que você faz no digital, que você já tinha o potencial, então você foi procurando se especializar para chegar onde você está, né? Que ainda vai ser superado lá na frente, né? Já tô fazendo essa profecia, né? Amém, amém. Amém, amém. Para todos nós. Então, essa questão da mentoria, né? Hoje, como é que ela funciona para você? Como as pessoas elas podem lhe procurar? Uma coisa que aumentou com o decorrer do tempo, já existia? Fala um pouquinho pra gente. Pronto. Obviamente cresce exponencialmente, né? O conhecimento das pessoas a cada ano vai melhorando. Esse ano 2024 foi, assim, um dos anos mais simbólicos pra mim, graças a Deus, porque muitas coisas boas aconteceram, né? E aí, no início, o marketing digital, ele é assim, crescimento exponencial, né? Tu começa bem ali, o importante é você começar, né? No início a gente tinha poucos alunos, vai aumentando, e hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma demanda muito boa nesse ponto também, né? E principalmente porque tem um processo em específico, que é o processo do ENARI, o Exame Nacional de Residência. A gente falou sobre o CBCenf, né? Eu dei a canetinha pra vocês. Que graças a Deus, hoje eu posso dizer que me tornei referência no ENARI, né? Por ser um processo que foi um dos primeiros que eu passei também. Eu não pude fazer no último ano por questões contratuais, né? Eu tava fazendo a parte de divulgação do processo seletivo. E aí, passei a orientar as pessoas também nesse ponto, né? De ser aprovado e mostrar como é que funciona. E aí, a depender dos nichos, né? Porque por mais que tenha o ENARI, não é só o ENARI. Tem os ramos do que eu trabalho, né? Tem a mentoria e o curso preparatório para o ENARI. Tem um para a CESPE, que é daqui de Pernambuco. Tem o curso preparatório de legislação do SUS, né, que eu iniciei esse ano também. Já era professor de SUS para curso técnico preparatório, mas de outras pessoas, né? E esse ano eu decidi fazer o meu, né? Que o pontapé de ter entrado na residência foi muito importante para mim, que eu era vinculado a algumas empresas e aí eu finalizei esses vínculos para poder me dedicar. Eu quero ser a minha própria empresa, sabe? Eu quero ser meu próprio nome. Então, foi algo para mim foi importante, sabe? Meio que eu tive que me desligar por querer e também porque eu ia precisar, porque a residência é a dedicação exclusiva, né? E aí esse ponto vai ser só eu e daqui em diante, né? Por mais que não é somente o Igor, né? Tem uma rede por trás, né? A equipe de marketing, o suporte, enfim, tudo isso. Então, e assim, como eu tinha até perguntado se teve um crescimento, porque até certo tempo atrás, eu vou confessar que eu não ouvi falar na minha faculdade sobre o ENARI. Então, de uns tempos pra cá que eu ouvi falar sobre a residência a nível nacional, que é como se fosse um Enem. O Enem das residências. Das residências. Então, veja, quando eu vi você fazendo o marketing do ENARI, eu fiquei, mas será que tem busca pra uma coisa que é tão pouco falada? E depois que a gente conhece o teu perfil, a gente começa a ouvir falar mais sobre, se interessar sobre. Então, por isso que eu até perguntei como é a procura. Então, são pessoas do Brasil inteiro que se interessam e fazem teu curso? É online? É online. Hoje, o presencial que a gente faz são os aulões de véspera, que para o ENARI eu fiz aqui em Recife, fiz em Maceió, para a CESPE vai ter aqui em Recife também.
E ainda acho importante esse ponto do crescimento que você falou, que esse ponto da residência ainda é uma grande bolha. Quando a gente entra na bolha de conhecer sobre residência, a gente tá imerso naquele processo de saber como é que funciona. Mas a gente tava até comentando, antes de começar a gravação, né, sobre que a gente não teve suporte, assim, na graduação, né. As faculdades, tirando as universidades federais, federais e estaduais fazem muito incentivo, mas as instituições privadas são poucas que incentivam os alunos a buscar. Sobre concurso público sempre se fala, todo mundo tem que ser servidor público. E fala sobre pós, né, mas a residência é um ponto que não se fala muito. E aí até no CBCenf foi um choque de realidade, porque a gente tá tão imergido nessa bolha que a gente acha que todo mundo conhece. E passaram muitas pessoas, um exemplo, no stand do Enário Gabaritado, querendo saber o que é residência. Eu posso fazer? Tinha gente que não sabia nem que o enfermeiro poderia fazer residência, porque pra medicina, todo mundo já sabe. O médico pode fazer residência, mas o enfermeiro ou qualquer outra área da saúde, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o biólogo, o médico veterinário, toda essa galera pode fazer residência, mas na graduação eles não têm essa orientação e por isso que a galera fica perdida. Então tem um ponto que os alunos comentam muito. Eu só soube porque eu corri atrás, ou porque algum amigo falou, né? Porque a depender de muitas instituições isso não é passado. Graças a Deus, hoje em dia a gente vê muitos alunos autodidatas, né? Então eles procuram muito. Hoje a gente vê um crescimento, um boom muito grande das metodologias ativas do aprendizado, né? Naquele estudo passivo que a gente via com mais frequência. Então os alunos buscam bastante, mas ainda é uma grande bolha. E eu acho que a gente precisa democratizar ainda mais o acesso à residência, porque assim, comparado a nível Brasil, não se compara a quantidade de pessoas que se formam à concorrência de residência, por exemplo, ainda é bem baixinha. A gente estava falando antes de iniciar também a questão dessa facilidade com a internet, né? E aí você traz a questão do marketing, que a gente hoje tem muitas coisas aí envolvidas. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa influência da internet dentro desse processo da enfermagem. Que a gente vê que tem crescido. Hoje a gente vê muitas pessoas indo para a internet, indo para o Instagram, falar mesmo da enfermagem, ensinar, dar aula, passar conteúdos. E aí vem você com essa questão da residência, que realmente é uma bolha, um tabu até, né? As pessoas acham que... Não vai. Tem profissional até que posso. desincentiva, né? Não faça residência. Menina, não vai não, que é péssimo, é horrível. E é engraçado que, antes de eu responder a sua pergunta, geralmente quando você vê um profissional desestimulando a fazer residência, na maioria das vezes é um profissional que não fez residência. Porque um profissional que fez residência, ele vai te incentivar. Ele pode ter algumas orientações, cuidado com isso, com aquilo, mas uma pessoa que passou pela residência, ela não vai te desmotivar, né? Enfim, falando sobre esse ponto da internet, é algo muito bacana, que cresceu bastante depois da pandemia, né? O meio de isolamento social, todo mundo teve que ir pro digital. E é um ponto que eu acho muito interessante, mas também tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu acabo lidando bastante com os alunos é chegando... As informações hoje estão na palma da nossa mão, literalmente, só tá aqui. Então é só eu buscar, eu botar no chat GPT, eu botar no Instagram, pesquisar num TikTok, enfim, seja lá. Assustador. Até assustador. E assim... Pelo fato de que as informações estão muito fáceis, tem muitas pessoas que jogam informações não reais. Fake news. Fake news. Não, e principalmente nesse processo seletivo, tem muitas pessoas que fazem de propósito. Porque eu, como candidato, eu posso prejudicar o outro a passar uma informação errada. Sim. Então, eu já recebi muitas dúvidas. Professor, Igor, isso aqui é verdade? E aí, é um ponto que eu tenho que estar desmistificando e até orientando até para o pessoal que está em casa assistindo tomar muito cuidado. A internet, ela veio para favorecer e esse meio digital, porque assim, a gente tem acesso à informação na palma da nossa mão e isso é muito bacana porque acaba... Não democratiza de maneira universal, mas facilita o acesso, né? Hoje em dia quase todo mundo tem acesso ao celular e à internet, mas que a gente fala sobre vulnerabilidades sociais, enfim. Mas é um ponto que precisa se ter cuidado, né? Ainda consegue ser aí muito... Precisa ser muito cauteloso nesse ponto, de buscar informação e ver se a informação realmente é real. Porque tem pessoas que passam informações que valem ouro e estão ali na internet ensinando coisas que você não acharia em lugar nenhum. E tem pessoas que vão passar informações também ali meio equivocadas. E tem muita gente que não sabe de nada e quer ensinar tudo, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também, né? É verdade. É um desserviço, inclusive. Porque é uma especialização na qual o aluno ele é incentivado. É dedicação exclusiva. Não sei se esse ponto, dedicação exclusiva, seja o que o pessoal realmente critica, o fato de realizar uma residência, mas eu acredito que tem muito mais pontos a somar do que, né, pontos negativos. Então, como ela falou das redes sociais, querendo ou não, você é mentor, enfermeiro, de postinho. Você... Com orgulho. Exatamente. E assim, também sou
Estratégia de Saúde da Família, defendo a causa. Mas você também influencia, né? Então, você falou desde a sua graduação que você tem teu Instagram. Então, ele foi crescendo aos poucos. Ele teve algum momento que ele teve esse boom. Você tem muitos seguidores, né? Então, não sei se foi por conta do Enare, se foi da pandemia. Esse processo, como aconteceu? Foi orgânico? Como é que funcionou? Então, o crescimento, como eu falei, 2024 foi um ano muito significativo. Foi literalmente da passagem do final de 2023 para 2024 que veio um grande boom, né? No final de 2023, eu cheguei a 10 mil seguidores. E aí hoje eu tô finalizando com mais de 20 mil seguidores. Então, assim, foi uma coisa que, de repente, pum, estralou. E eu tô no Instagram desde 2020, né? E aí é uma coisa que precisou ter paciência e persistência e perseverança. O digital é assim, né? Tu vai fazendo, uma hora vai dar certo. Né? Seja o que Deus quiser, o importante é você não parar. O negócio é ir fazendo. Ir fazendo, né? Uma hora, a constância. É literalmente o que eu falo para alguns alunos também, porque serve para aprovação. Não passou na primeira prova, faça a outra. Quem faz, uma hora vai colher. É o que eu falo, né? A cada plantio há uma colheita. Tu vai plantar aquela semente. Não necessariamente aquela semente vai germinar. Tem vários fatores. O solo tem que estar adequado, a chuva, o sol, né? O ambiente precisa favorecer para que aquela semente ela venha germinar. Os nossos sonhos são assim. Que você possa plantar, que você possa semear e uma hora você vai colher. A certeza que a colheita é certa é uma obviedade, né? Então, quando vai ser... Só Deus sabe, né? Mas que uma hora vai acontecer, vai acontecer. Então, tem muita paciência, né? O Igor de 2020 nunca imaginou que só ia crescer em 2024. E ainda não, assim, sou muito grato, mas ainda quero alcançar muito mais pessoas, sabe? Mas, comparado ao que ocorreu esse ano, a grandiosidade do que se tornou meu trabalho, pra mim tá sendo, assim, surreal e muito gratificante, sabe? Deus me perdoe, eu brinco assim, né? Podia morrer hoje que eu morria feliz, sabe? Porque tá sendo muito incrível. Não só por trabalhar com o que eu amo, mas também por estar rodeado de pessoas, né? Hoje, como eu falei no início, né? Eles me chamam de pai presente, meus filhos que estão aí assistindo, eu fico assim, eu tava até conversando ontem com meu namorado sobre isso. Meu Deus, eu tô muito feliz, porque eles ficam conversando, né? Hoje a gente tem uma das maiores comunidades de alunos de futuros aprovados do Brasil, né? E aí eles ficam conversando no grupo, né? Se comunicando e mandam meme, não sei o quê. E são doidos igual eu, né? É bom que todo mundo vai se enturmando assim. E eu até falando com ele pela ligação, pelo telefone, e eu falei, meu Deus do céu, como eu sou feliz com esses alunos. Gente, eles são muito incríveis. E esse é um ponto muito bacana. Porque o bacana da internet é que existem vários profissionais, né? Foi uma coisa até que eu conversei, não sei se vocês conhecem, Nathalie Souza. Ela é a mãe, né? Ela é a mãezona. Ela é a mãe do Brasil. Nathalie Souza é a mãe do Brasil, né? Sim. Hoje eu tenho a honra em ter esse contato com ela, né? Ela que foi um dos meus incentivos a ir para o ensino de legislação do SUS. É a nossa deusa, né? Nossa mulher do né? SUS. Do SUS. E aí eu tava até conversando com ela sobre isso, né? Ela comentando comigo. E é um tópico que é muito real nesse ponto do digital. Pra quem quiser empreender, né? Quem tiver interesse, que não existe concorrência. Vão existir vários profissionais. Cada um vai ter o seu formato de ensinar, de empreender, de fazer. E cada pessoa vai se identificar com um profissional. Podem ter 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Aliás, executando um mesmo trabalho. Eles não vão fazer esse mesmo trabalho da mesma forma. E, obviamente, a Milka pode curtir o primeiro, a Giane o segundo, eu o terceiro, e aí cada um vai se adequar com um profissional e tá tudo certo. Isso é o bacana do digital também, né? Graças a Deus eu consegui fidelizar alunos, meus pupilos, né, de uma maneira muito, muito genuína. E sendo eu mesmo, né? Eu sou um viadão, né? E pinto cabelo de ruivo, e gosto de fazer palhaçada. A gente falando sobre a máscara de palhaço, e bota a máscara de palhaço e vira o Papai Noel, né? Utilizando muito da arte, né? Que eu cresci no teatro para o empreendimento, para o marketing digital. E que as pessoas estão ali, se elas estão ali é porque elas curtem o meu jeito de se comunicar. E vão ter pessoas que vão ser mais sérias, né? Eu gosto desse meio mais caricato e tá tudo certo. E isso é o que eu mais gosto do digital, sabe? Esse ponto de que cada pessoa vai ter o seu jeito, não existe jeito certo, né? Cada um vai ter a sua forma e cada um vai poder ter o seu sucesso de maneira individual, particular e singular. E é aquela coisa, né? O que a gente comentou. E que bom que existem várias pessoas com perfis diferentes para trazer um conteúdo. Porque eu confesso, quando eu estudava para concurso, eu pegava o mesmo assunto e assistia 3 professores diferentes. É como assistir um filme de 3 ângulos diferentes. E você pega detalhes que na primeira você não viu. Olha isso. Esse aqui tá trazendo isso. E então, sua forma, ela é interessante, ela é atrativa, né? É uma mentoria, é uma coisa, eu não sei se coach
motivacional. Não sei se essa É um palavra- pouquinho também, né? Eu não gosto muito, mas acaba sendo também. Porque assim, eu até peguei alguns trechos, né? Que você lança alguns trechos da tua mentoria. Fala até sobre o conforto, que é importante na hora da prova, né? A tua roupa que você vai escolher. Você não vai apertadinho pra fazer uma prova. Eu vi tudo isso. Então, é uma orientação que foge só do teórico, do conteúdo que vai cair na prova, mas de o ambiente, como você falou, pra essa plantinha germinar, o ambiente tem que estar agradável até pra você estar bem pra fazer uma prova. Então, que bom que existem perfis diferentes. Né? E na realidade é você ser você. Né? Dentro da internet ali trazendo conteúdo, como você falou, existem pessoas que vão estar ali para desinformar. E às vezes isso é até intencional. De propósito. Né? Que é o pior, né? Propósito, que é o pior. Acaba com a concorrência. Pois é, mas que bom que existem pessoas como você que estão ali para passar informação sendo você. Sem na frente da câmera montar um personagem. E aí a gente vê que isso é verdadeiro, é genuíno, é o que é você, é isso e acabou. E talvez seja exatamente essa pegada que faz com que as pessoas, eita, isso é ele, eu me identifico. Essa coisa da identificação é muito bom. É incrível, teve uma situação que ocorreu no CBCenf, e o CBCenf foi, desse ano, acho que foi um dos auges do ano, porque a gente que trabalha no digital, a gente recebe a troca, mas nada se compara. Tá aqui, a gente dá um abraço, a gente tem uma troca, e aí eu pude conhecer muitos alunos, muitos pupilos, né, muitas pessoas do Brasil todinho naquele momento físico. E aí, tu falando nesse ponto de ser real, teve uma pupila que ela depois mandou no Instagram. Fiquei muito chocada que você é de verdade. Aí eu não... Como assim? Eu falei, não entendi. Ela, não, porque você faz as suas palhaçadas e você brinca e pessoalmente você é do mesmo jeito. E aí eu parei pra refletir, porque é literalmente isso, né? Existem pessoas que criam personagens, né? E assim, não cabe a nós estar julgando, mas algumas pessoas criam essa persona porque, por exemplo, uma pessoa é tímida e aí ela cria uma persona pra poder dar certo no digital de maneira mais extrovertida. Mas eu acho que talvez esse não seja o caminho. Não só no digital, em qualquer lugar. Que as pessoas gostem de você pelo que você é. A não ser que o que você é ofenda alguém, alguma minoria, alguma pessoa, né? Mate, cometa um crime, enfim. Mas se você não tá ofendendo ninguém, a sua existência, ela é genuína, sabe? Que você possa ser você mesmo. Eu acho que as pessoas são tão singulares, é importante que a gente também não queira agradar todo mundo, né? A gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Ok. O importante é passar a nossa mensagem da melhor maneira possível. Exato. Né? Que aí a gente vê isso lá no seu perfil, né? Às vezes até fica comentando com eu e Milka aqui, quando a gente vai junto com a equipe e ver a questão dos convidados. E aí, quando a gente tava, né, vendo aqui, assim, a gente vai chamar Igor. E aí, vem isso, aquilo outro. Eu disse, Jane, eu tenho uma pessoa que eu quero convidar, porque ele é muito criativo, vai ver? Aí eu vou mandando os Instagrams, querendo ou não, a gente vai, assim, né, pesquisando pessoas de influência, né? Porque o que a gente quer passar aqui são mensagens positivas, pessoas de sucesso, pessoas que mostram o caminho de uma enfermagem diferente do que a gente vê na mídia, né? Que é só aquela enfermagem cansada, desesperada, frustrada. E, assim, caminhos, né? Além do hospital. Porque o pessoal acha que é só isso e ponto. Só assistência. E acabou. O postinho. O postinho. As pessoas pensarem, Ponto. como assim enfermeiro ter consultório? Então, a gente trouxe aqui empreendedores que falam sobre, né, os consultórios e as clínicas de enfermagem, coisa que hoje é ainda um desconhecido para a sociedade. Então, Acho importante destacar que tem dois pontos. Tem um ponto que realmente eu acredito que a enfermagem é desvalorizada ainda, mas que depende muito dos próprios profissionais. Sim. Quando a verdade é que muitos profissionais se colocam numa caixinha, que ela é uma caixa de sapatos. Se você empurrar, a tampa sai. E você precisa sair dessa caixa. Então, quando a gente se permite enxergar a grandiosidade do mundo e se jogar no meio do mundo profissional e entender as possibilidades, as oportunidades, eu acho que é muito viável, né? Tem um pouquinho de receio de falar sobre isso, porque tem o contexto de meritocracia, né? Que, enfim. Mas a enfermagem ela é muito grande, né? Tem muitas oportunidades. Foi o leque que a gente falou no início, né? É empreender, é ir pra docência, é para o ensino. O que você quiser na enfermagem você pode fazer. Então é um ponto que, se o profissional se permitir e querer também se jogar, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de se jogar de cabeça. Se joga de cabeça. Acho que consegue alavancar
de maneira genuína. Da área da saúde, eu acho que a enfermagem é a mais flexível para as oportunidades. Porque a gente consegue se adequar. São os camaleões, né? A enfermagem são os camaleões. A gente consegue para tanto ramo, eu acho incrível. A gente é um pouquinho de tudo. Às vezes a gente ataca na psicologia, na nutrição. Porque, querendo ou não, o nosso paciente ele tem as suas necessidades que a gente precisa garantir que tudo esteja a alimentação coerente São com o as tratamento. necessidades. Exato. Então, não tem como a gente dizer, olha, de dieta a gente não se pronuncia porque isso é com a nutrição. Só que a gente tá 24 horas com o paciente e a orientação em saúde é nossa. A prescrição de cuidados é nossa, né? Privativa do enfermeiro. Você tá na unidade básica de saúde, a gente vai falar de alimentação. Total. A gente vai falar sobre a parte da importância da saúde mental, dele procurar uma psicoterapia. Enfim. E legal que ainda entra na questão social, porque você vai para um posto de saúde, você vai adequar isso de acordo com o grupo que você tem ali, né? Você vai ouvir essa escuta, ouvir esse paciente e ver quais são as necessidades e fazer essa adaptação ali na orientação. Total. Então, a gente permeia também a área social, humanas, saúde. Sim. Exatamente. É um caminhar, né? Vai aqui, vai lá. Um pouquinho de exatas, mas bem pouquinho. Mas aí a gente tava comentando sobre redes sociais e assim, a área dos influencers, né? Existem pessoas que são da enfermagem e só trabalham, não necessariamente vendendo produto, mas falando da enfermagem, às vezes de uma maneira cômica, né? Os humoristas que a gente geralmente... Já trouxemos aqui. Isso. Né? Então, são pessoas que trazem a enfermagem de uma maneira engraçada, estão nas redes sociais e estão lucrando. Então, a gente pode dizer que é o outro leque, né, de possibilidade, que é o digital, que a enfermagem ela pode atuar também. Tem, inclusive, até num dos eventos que a gente foi, lá da escola, que tinha uma cantora, técnica de enfermagem, cantora, que foi ela que cantou no evento. Até descobri o nome, me lembrei dela agora, descobri o nome dela para trazer ela aqui. É verdade. Mas assim, querendo ou não, tá trazendo conhecimento sobre até as problemáticas que a gente vive no dia a dia, né? E conscientiza a população do que a gente passa com o acompanhante, com o paciente. Então, é sobre isso. E recentemente eu vi que, assim, uma frase na internet que eu achei muito interessante, que ele diz que os professores são os verdadeiros influencers. Sim. Exato. Então, como Sem instrutores sombra e de professores dúvida. aqui, não tem como a gente fugir dessa realidade de influenciar. Né? E é o que você realmente vem agregando aí no seu digital. E aí tem até um ponto nessa questão de ser professor, pra mim, que eu tava até refletindo quando tava vindo pra cá, né? Que eu não sou um professor que é enfermeiro. Eu sou enfermeiro que é professor. E até falei no início que eu não quero seguir na assistência, mas decidi fazer a residência para ter essa bagagem assistencial, porque o que a gente mais vê são professores que vão direto para o meio acadêmico, vão para não julgo também, né? Cada um com suas questões. E aí vão para o meio acadêmico, mas não tem a bagagem, o embasamento da prática. Isso. E eu penso muito que se eu for ensinar, que eu possa ter vivenciado essa prática, né? Então, acho que é nesse ponto. Somos 3 aqui, né, professores. Então, antes de ser professores, nós somos enfermeiros. Eu acho que é um ponto muito importante, porque é um pré-requisito. Para eu poder ensinar, antes de ter o dom do ensino, eu passei pelo dom da assistência. Não só o dom, né? Porque não é sobre somente a arte, a capacidade também da assistência, né? E aí é um ponto que eu acho muito, muito importante, né? Somos enfermeiros que são professores, não o contrário. E a gente aqui é também nessa condição de enfermeiro e professor, às vezes a gente comemora no dia do professor e comemora no dia do enfermeiro. E eu sempre trago, poxa, eu escolhi 2 profissões que são importantíssimas, fundamentais, mas que não são tão valorizadas. Tanto a área da docência, assim, professores, eu digo de uma maneira geral, não só da área de saúde, mas são aqueles responsáveis por formar futuros profissionais, e a enfermagem, que é a mão de obra da assistência à saúde, né? A base de tudo, a gente está presente em todos os momentos, em todas as áreas de assistência, mas ainda assim não tem o reconhecimento que ela precisa, que ela merece, infelizmente, né? A área da docência que eu diga, né? A docência nem tanto, que na ensino superior até que é um pouquinho melhor, né? Mas ensino técnico e os professores de ensino médio fundamental a questão da valorização da educação. E ninguém é nada sem educação, né? A gente não se desenvolve sem um professor. Desde a tia lá do maternal, da escolinha, que ensina o beabá. E aí é muito triste esse ponto, né? Que assim, o pilar
do mundo tá na educação. Ninguém aprende nada sem ter um profissional que te dê a mão e te ensine a fazer o mínimo. E aí, infelizmente, tem esse ponto da valorização, né? E aí, até nessa questão, eu não consigo destacar que depende do profissional, porque por mais que alguns se destaquem, não era para ser uma questão ímpar, né? Para alguns, era para ser mais do que valorizados, né? Enfim, mas... E ainda é bem assim, acho que eu já conversei isso comigo, que a gente ainda escuta de alguns donos de instituição, principalmente técnico, você não é professor, você é instrutor. Gente... Limitar, né? É limitar, sabe? É para tirar você dessa situação aqui ampla e te colocar dentro de uma caixinha e dizer, você não é ninguém na fila do pão, querido. Você é instrutor. Gente, instrutor, eu estou ensinando, eu estou compartilhando o meu conhecimento. E formando outras ideias, formando Exato. outros profissionais. Então, onde é que eu sou instrutor? Né? Então, é uma coisa assim para a gente questionar. Eu acho que na questão da docência, essa valorização também ainda tem um caminhar bem árduo ainda, mas a gente chega lá, né? Não vamos focar aí nessa dificuldade, mas a gente chega lá. Mas é já algo a se pensar para mudar essa realidade mesmo. Quando, geralmente o período de Enari, aí já voltando um pouquinho para as provas, Enari e residência acontecem muito no finalzinho do ano. Isso. Né? Eu não sei se as pessoas procuram essa mentoria logo no início do ano. Pode ser que sim, né? Porque no final do ano a gente faz aquelas metas, né? Ano que vem eu vou me preparar, entrar na academia, vou estudar para concurso, vou estudar para residência. Talvez, sim, procurem muito no começo do ano, mas eu acredito que a procura vem mais próxima da prova, não só você que pode falar. Como um bom brasileiro, a gente faz as coisas sempre em cima da hora, que não é uma coisa legal, mas, enfim, é a realidade. Mas, assim, e nesse período que está um pouco distante da prova, você foca nos concursos? O que é que você organiza durante o ano na sua mentoria ou na sua vida profissional? Apesar que você já atua na assistência na unidade básica, né? Isso. Ao longo do ano, é um ponto verídico que você falou, né? É surreal a quantidade de pessoas que buscam direcionamento no começo do ano e no final, né? É nato do brasileiro, infelizmente, esse ponto, depois né? do carnaval acontece. Enfim, né, momentos. E aí, ao longo do ano, o que eu faço? No início do ano, eu faço o que a gente chama de extensivo. São as turmas do extensivo, que é aquela musiquinha, né, de janeiro a janeiro. A gente começa em janeiro de um ano e termina em janeiro do ano seguinte. Geralmente são as menores turmas, que é do começo do ano, que é literalmente aquela galera que tá determinada. Esse ano eu vou passar, eu vou começar aqui e tem certeza. Que assim, sem viés, era pra ser o ideal. Todo mundo, se tem um objetivo, é pra cumprir, né? E aí, enfim... E no começo do ano tem os extensivos, né? Eu gosto muito de trabalhar com residência. Por mais que eu contemplo também, a parte de concurso público, a residência é o que eu gosto mais de dominar, sabe? Eu gosto mais de orientar, expressar e trazer direcionamento, né? Porque concurso ele é muito amplo, né? Varia de edital para edital. Hoje, As bancas, né? as bancas também. E residência é meio que, tipo assim, a minha zona de conforto e acaba sendo que, pra mim, me dá mais prazer falar sobre residência, né? Concurso é meio que um pós. Então, por exemplo, tem uns alunos meus que são aprovados na residência, passam pelo preparatório da residência, depois eles vão para o curso completo, por exemplo, de SUS para concurso. E aí eles acabam contemplando também esse direcionamento. Voltando à pergunta, né, no início do ano a gente faz os extensivos, as turmas de janeiro a janeiro, e aí ao longo do ano a gente vai fazendo algumas turmas que já são turmas intensivas, né? Eu gosto sempre de fazer algumas ações, alguns eventos ao longo do ano. Esse ano a gente fez a Academia da Aprovação, que foi um evento de direcionamento sobre provas, e aí da metade para o final do ano a gente inicia os intensivos. Hoje o meu foco são principalmente 3 pontos. Tem um curso completo de legislação do SUS, que é o Sustenta, né, que é o meu curso de direcionamento para legislação do SUS, para concursos e residências, e ele é bem amplo, é um curso bem denso, e aí eu indico a quem quer aprender legislação do SUS e saúde pública para concurso e residência, né? Não é um curso que você vai fazer de um dia para o outro, são muitas aulas, então é realmente para você se preparar para várias provas. E tem os focos, o Enari, que é assim, da minha vida profissional e do meu empreendimento, é meio que o meu braço direito, o Enari. O carro-chefe, né? O carro-chefe, né? E não foi nem por escolha, acabou se tornando. Falava tanto de Enari, Enari gabaritado veio e acabou se tornando a referência nacional em aprovação e direcionamento para o Enari. Né? Então, tem o Enari e tem para a CSPE, né? Que acabou de se tornar também, graças a Deus, né? Me
pude me tornar referência para a CSPE também, que é um processo bem singular e que consigo trazer direcionamento para os alunos também. Então, esses meio que são meus principais carro-chefes. Acabo trabalhando também com outros processos seletivos. A EBSERE, ano passado, eu tive uma turma, mas foi vinculada a um curso preparatório, mas tivemos muitos alunos aprovados também, que foi uma honra. Tá vindo um novo concurso em 2025, né? Pretendo fazer a turma também para eles, mas aí a minha turma, não uma empresa, né? Poder fazer o Igor. E é basicamente isso. E concursos nos gerais, né? Como eu tenho a demanda de ser residente, de ser mestrando, hoje eu não consigo me dedicar integralmente ao Instagram porque eu tenho essa construção a ser feita. Então a minha prioridade hoje é finalizar a minha residência, finalizar o meu mestrado, né? Depois do mestrado eu pretendo, se eu não enlouquecer até lá, né? Pretendo ingressar em um doutorado, né? E, enfim, então assim, eu me dedico mais da forma que eu posso, sabe? Eu não gosto de estar arrancando meus cabelos. Então, o que eu posso fazer, isso é hoje, né? Fazer e trabalhar com esses processos seletivos. O ponto concurso público, hoje eu não me dedico tanto a fazer turmas específicas, que como eu falei, as turmas específicas é para o ENAR e CSPE, quando tem um concurso grande de EBSERE, dá para fazer, mas não dá para me dedicar a todos os editais e abranger todos os editais e processos seletivos, porque eu precisaria de uma dedicação que hoje, um tempo que eu não tenho. Talvez depois, pretendo um dia, quem sabe, viver disso, eu consigo fazer aos poucos, sabe? Conseguir abranger todos os processos seletivos, mas com esses processos que eu trabalho hoje, pra mim já me dá muito prazer e eu vou conseguindo dar conta, sabe? Não quero que esse prazer se torne uma obrigação, por mais que é uma obrigação, né? um peso. Porque Mas- você acaba fazendo, às vezes, eu tenho que cumprir, tem que Exato. isso, né? Então, você tá na jornada quádrupla ou é tripla? Ó, mulher, tantos números aqui ao quadrado, Não dá pra contar mais. é um pouquinho sufocante, mas é sobre. Vai aos poucos. Com relação aos vídeos, eu queria saber como é assim, não sei se você migra para outro assunto, mas como é o processo de criatividade? Ai, O processo criativo, surge inspiração pela própria internet, ou vem da sua cabecinha criativa, você sonha com vídeo e De executa? onde vem tantas ideias. Quem é o seu cinegrafista? Mulher, Pai. diretamente da clínica psiquiátrica, brincadeira. Mas, graças a Deus, como eu vim do teatro, esse ponto de poder envolver essa via artística ajudou bastante. Então, assim, eu não tenho receio nenhum de botar uma máscara de palhaço, uma máscara de grito, me vestir de Papai Noel, como eu tô fazendo agora pra CSPE, né? E aí, a maioria dos vídeos vem diretamente da minha cabeça. Eu sempre tento atrelar alguma coisa. Pelo fato que eu passei pelo que os alunos passaram, eu tento buscar essa identificação. Por exemplo, passou o Enari e aí tiveram algumas situações constrangedoras. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa tá sendo feita de palhaço. Aí eu botei uma cara de palhaço, né? E aí, a CSPE ficou marcada pra Semana do Natal. Eu falei, gente, Papai Noel. O pessoal me chama de Papai Presente, então é Papai Noel. E aí, tem muitas coisas que surgem da minha cabeça e a internet também é um meio de várias fontes, né? Então, pego muita inspiração na internet também, mas tem coisa que eu fico catucando. Acho que todo mundo tem um momento do pensamento, né? Eu tenho um momento do pensamento num momento mais privativo, no trono da rainha. E aí, quando vem as ideias lá, eu fico lá pensando. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu. Que é o nome do grupo, é Grupo Top. E aí, nesse grupo, eu vou botando as ideias e vai surgindo. Cinegrafista é meu próprio celular. Eu não consigo lidar muito com roteiro. Então, eu penso na ideia e estrutura. Eu quero fazer isso, isso e isso. E aí, com base na ideia, eu vou seguindo, sabe? Uma vez eu tentei botar um teleprompter. Nossa, foi terrível. Porque eu gosto de estar assim, sabe? Botar no natural, no improviso. Eu boto a ideia central e vou jogando, sabe? Vez ou outra, quando tem alguém pra me ajudar, tenho alguns amigos que me ajudam, meu próprio namorado me ajuda também. Há algumas alunas que eu acabo adotando e elas passam a me ajudar também, vão comigo para o shopping pra gravar, enfim. Tem sempre uma rede de apoio que tá ali presente pra me dar esse suporte, sabe? Mas a criatividade vai... No Marco Zero, mulher, oh meu Deus. Agora vai vir aí os vídeos no shopping, né? Fui lá pro Rio Mar gravar as coisas pra divulgação da CSPE, que o nosso aulão vai ser no Rio Mar Trade Center. E aí eu falei, não, já que o aulão vai ser no empresarial, vamos pro Rio Mar gravar. E fomos lá, eu de palhaço, as crianças passando assim, me dando abraço. Papai Noel, eu ri, criança! E é sobre, vai indo, sabe? Eu vou entrando. E vai indo, né? É sobre... Pois é, então eu acho muito criativo. Eu tava querendo saber qual o segredo. Fontes da minha cabeça, no caso, né? Que ele pode colocar isso. Muito criativo. Você vê que não tem base em outras pessoas. É algo que é natural, as reivindicações do próprio grupo que faz o Enare, que faz a
as provas. Então, quando você briga com a banca e bota os memes atualizados. O chinelo. Que show da Xuxa é esse? Então, todos os memes atualizados já É a vai... criatividade brotando. Exato. Vai E às vezes quando surgindo. é uma coisa que é muito bacana, como eu falei, né? Eu acabo me identificando com os alunos, né? Tem ideias que eu não crio e eles trazem. Nossa, isso aqui ficaria legal. Porque quando eles entram, eu sempre digo, né? Um aluno entrou no time, eu falo, bem-vindo à clínica psiquiátrica. Porque acaba entrando numa turbulência e aí tem vezes que eles me mandam ideia, isso aqui ficaria legal. Isso aqui eu não sei o quê. Aí, tipo, viram uma grande família, eles são meu ponto de apoio. Vez ou outra eu penso numa ideia, aí eu mando lá na comunidade de alunos. O que vocês acham? Aí eles julgam, não gostam, e a gente vai seguindo. Então é uma troca muito legal. E aí... Nem todo mundo é criativo também, né? Fica até minha sugestão, quem quiser estiver assistindo aí. Eu gosto muito de filme de fantasia também. E livro também. Nossa, uma coisa que ajuda muito na criatividade é a leitura. Nossa, é surreal. Então, assim, fica até a minha dica pra galera aqui de casa. Filme de fantasia é algo muito bacana, porque explora a imaginação e livro também. Eu acho que sempre é muito bom, né? leitura perfeita. Independente do livro. Eu sempre oriento os alunos. Leiam. Leia o quê? Busque o seu livro. Começou a ler, não gostou? Passe para outro. Encontre qual é o seu tipo de leitura, mas leia. Porque a leitura, pra imaginação e pra criatividade, é surreal. Não só pra mim, que trabalha com essa questão visual de vídeos, né? Mas pra qualquer âmbito profissional, a gente precisa de criatividade. Pra poder lidar com as adversidades, né? Então, que a gente possa estimular isso. É muito bacana. Aí a criatividade está presente em todo mundo, né? Qualquer pessoa tem Exato. seus níveis e seus graus. Mas Aham. nós não percebemos o tempo passar. Passou Menino, rápido. passa rápido demais. Eu queria te pedir uma coisa. Já que a gente está chegando ao nosso finalzinho... Tô triste. Também já fiquei triste também. Não vou embora, não me tirem daqui. Vai grudar aqui, não sai mais, viu, minha gente? Deixa assim, qual seria o seu conselho, qual seria a sua orientação para os jovens enfermeiros que estão aí, recém-formados, aqueles que já estão formados, em relação à questão da residência, dos estudos? Agora, eu não queria interromper, Conta aí. mas antes dessa mensagem final, a gente tem que dar um... É verdade. O quê? Mimo. Você fez um mimo, a gente A tem. gente vai fazer um mimo pra você. Eu nem gosto. Gente, Espero que goste. eu vou ter que gostar. São poucas pessoas que têm... Pode abrir? Pode Ai. ser seu agora. Deixa eu ver, gente. O Natal tá vindo aí. Inclusive, filhos que vão pra aula de véspera, eu quero presente, viu? Fica a dica aí, nada forçado. É natural, deixa eu ver. Super. Eita, é de vaquinha. Tá vendo? Amei. Corações. Ai, xícara, gente, eu adoro xícara. Tá vendo? Eu sei Ai, que você comprou café com notas de caramelo e chocolate. Você viu o surto ontem? Nós Eu amo. Não, pior É que... pra você poder tomar o consumir. Olha cafezinho só. aí. Vai estar nos stories. Isso. Amei. Ai, gente, perfeito. Obrigado, de verdade. E agora sim, Deixa sua mensagem. Com muita dor no coração, vou Mas- encerrar este momento, nossa mas... audiência. Não quero ir embora, mas Olhe tudo pra bem. lente da verdade. Vamos lá. Eu vou só fazer uma pequena correção no que a Jane falou, Sim, tá? sim. Que é sobre o ponto não só para jovens enfermeiros e profissionais, independente da sua idade. Falando sobre residência, que essa é a minha expertise, né? Expertise, eu faço a sugestão, a orientação e o incentivo para que você busque o melhor para você no mundo da aprovação. A vida é só uma. Deus nos deu essa oportunidade de ter essa vida, né? Então que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos. Viva sua vida intensamente, independente da sua idade, independente do tempo e das adversidades. Corra atrás e principalmente busque direcionamento. A trajetória, ela é real e você pode chegar lá. Mas quando você chega lá acompanhado, direcionado, em conjunto e em família, que é o meu foco é isso, trabalhar em família, é surreal e a experiência ela é sem igual. Então que você possa buscar direcionamento e tornar as adversidades de maneira mais leve, torná-las mais tranquilas. E contem aqui com o papai presente no que precisarem nesse mundinho de aprovações para concurso e residência. Estou à disposição e contem sempre comigo, tá? A gente tá de mãos dadas, sempre digo, a gente não solta a mão de ninguém até a aprovação chegar. Então, vamos juntinhos rumo à aprovação. Beijo. Isso aí! E como Maravilha. diria a TV Lu, busquem o conhecimento. Olha a minha referência. Muito obrigada, Igor. Foi um Obrigado, prazer te conhecer meninas. pessoalmente, né? Eu já conhecia, Milka. A gente já conheceu lá. É verdade. Porém, aqui foi assim algo muito mais leve, né? Melhor, menos né? corrido. O CBCM foi muito caótico. Muito tranquilo. É, Abafa. Tá,
Mas, assim, gente, se vocês gostaram da nossa entrevista de hoje, fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar e falar, né? Quem sabe uma segunda vez aqui do Igor. Terceira, quarta. Pois é, gostei. Diversas. Quero novamente. Fiquem à vontade, porque aqui a gente ouve o nosso público e quem sabe Igor estará novamente contando parte 2, né, da vida dele de saga tripla, quádrupla, né? Quem Já... sabe até não vem aqui pra gente poder fazer um bate-bola de perguntas e respostas. Não é, apoio. Né? Seria Dúvidas bom. As e dúvidas que respostas vocês têm em sobre- relação à residência, concurso e tudo mais que vocês quiserem A perguntar. fanbase do Pode Falar Enfermeiro, né? Todos futuros aprovados, Sim, né? Isso. Voltamos Perfeito. aqui Esse pra espaço falar é sobre. nosso, né? Então, vamos Apoiado. fazer jus a ele. Então, muito obrigada. Desejamos muito sucesso para você na sua carreira, Igor. E para você que ficou até aqui, muito obrigada. A gente vai deixando aqui o nosso beijo, nosso abraço. E Obrigada, até a gente. próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Fui. meninas.